Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenham a bondade de assentar-se. Nessa quadra da preparação da festa de Santo Antônio, ocorre esta festa do corpo e do sangue de Cristo. Temos que nos deter um pouco nessa meditação. Desde a nossa infância, quando éramos ainda garotos de calças curtas, ouvimos falar da comunhão. A avó dizia, quando é que ele vai fazer a primeira comunhão? Ouvimos falar do pão, do vinho. Havia a recomendação que a gente, quando comungasse, não mastigasse a hóstia. E havia mesmo os exageros dizendo que haveria sangue na boca se mastigássemos a hóstia. Quanta coisa foi sendo acumulada com detritos de coisas erradas dentro de nós. O jejum desde a meia-noite, se por acaso a gente tivesse engolido uma gota ao escovar o dente de manhã antes da missa, não podia comungar, porque tinha quebrado o jejum. Essas coisas todas, vocês estão todos novos, não adianta falar isto, né? Mas os que somos idosos sabemos muito bem disto, né? Então havia em torno da Eucaristia um imenso respeito, mas ao mesmo tempo uma espécie de exagero que fez da hóstia alguma coisa que na verdade não era na intenção de Jesus. Até que ponto a nossa comunhão, a primeira comunhão, as comunhões tiveram ou têm repercussões na construção da nossa biografia pessoal? Será que é um acidente de percurso? Será que é apenas uma parte de um ritual? Ou nós experimentamos uma verdadeira fome da Eucaristia? O tema é tão vasto que temos que ter o cuidado de não ultrapassar o necessário. Uma mesa com uma toalha branca, branca como a transparente pessoa do Mestre e a limpidez dos corações retos. Quando falamos da Eucaristia, não podemos banalizar nada. Tudo é importante, desde a transparência do coração dos que comungam até todo o cuidado do altar, das velas, todo esse carinho. Uma igreja que não tem cuidados com a Eucaristia merece reprimenda. E um povo que comunga a seu bel prazer também não está certo, não é? Precisamos prestar atenção.
Sobre a mesa, de um lado ou de outro, uma cesta de pães ou um reservatório, um prato de pães e um pouco de vinho. Fazem a parte dessa nossa celebração. Fazemos a memória do Senhor. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomando o pão, juntando talvez o pão junto ao peito, isto sou eu que vos dou. Comei e bebei, tomai e bebei o corpo e o sangue, o pão e o vinho. E nós fazemos, então, através dos tempos, uma memória tão forte, tão densa, que ele se faz presente. E nós o recebemos como o corpo e o sangue do Cristo ressuscitado. Era uma noitinha, a véspera da sua paixão. O mestre, com as roupas bonitas, aguardava os seus apóstolos que vinham da rua. Depois de lhes lavar os pés, tomou o pão e o vinho, seu corpo e seu sangue, dados na véspera, porque no outro dia ele haveria de abrir os braços e dizer: isto é o meu corpo, não apenas o pão, é o meu corpo que é dado por vós. Por isso a Eucaristia é uma antecipação da paixão, morte e também ressurreição do Senhor. Não podemos imaginar a Eucaristia como um biscoitinho sagrado, pelo amor de Deus. Ela é uma presença densa da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. E não admito, e não podemos admitir que muita gente diz: eu vou à missa quando quero. Isso não me diz nada. É sinal de que o coração dessas pessoas não atinou com a Eucaristia e abandonaram o tesouro do meu corpo que é dado e do meu sangue que é derramado, e que não basta simplesmente recebê-los espiritualmente pelos meios de comunicação, como hoje muitos fazem. É presencial, é alguma coisa em que envolve o melhor de mim na proximidade da celebração. Bom, era noitinha, chegaram os apóstolos, o Senhor lava-lhes os pés, tomando o pão, misturam-se o vinho rubro do vaso ou no cálice e o sangue do esposo, que dá a vida pela esposa. Não podemos diminuir de forma nenhuma todos os pormenores da Eucaristia. Não podemos também adotar uma postura de escrúpulo e de medo, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos realmente nos colocar séria e sabiamente. Trata-se de um alimento, trata-se de uma mesa. Como é importante a mesa. Hoje a mesa não existe mais muito. Não precisa todo dia fazer mesas solenes em casa, mas como é importante a mesa no seio de uma família, mesmo numa vida religiosa. Quando se abole a mesa, quando não se come mais juntos, quando cada um come do seu lado, diante da televisão ou diante de não sei o quê, e vai fazer as suas coisas, acabou a comunhão, acabou o interesse de uns pelos outros. Acabou a beleza, repito, da comunhão. Então, a Eucaristia é uma refeição, o que é precedida por leituras que avivam a nossa fé, que fazem com que a gente não seja simplesmente ritualistas. Na minha idade, eu não aguento mais uma igreja de ritos e de coisas externas. É preciso que o coração palpite com aquilo que a gente vive.
Então, a nossa celebração da Eucaristia é precedida por leituras, algumas extremamente difíceis e incompreensíveis, mas eu não posso mudar, porque elas são escritura de um outro tempo, é claro. Essa leitura, esse momento antes da celebração, é um momento importantíssimo, né, em que o meu coração se aviva, e nós dizemos que é a mesa da palavra, né. Depois, então, há uma apresentação das oferendas, um pedaço de pão e um pouco de vinho, que simbolizam, que são um pouco esse pedaço que eu sou e que eu me entrego. Não é apenas para me sentar, abanar e cantarolar alguma coisa. É preciso que na apresentação das oferendas eu me apresente com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou, com essa ânsia doida que eu tenho de viver em plenitude, de não circular pela vida bobamente. Eu me entrego, eu trago nesse pão e nesse vinho, eu trago a minha vida. Isso nós temos que realçar. A missa não é um culto religioso apenas, é a nossa história que se mistura com tudo isso. Depois vem, então, a parte da oração eucarística, não é? Rezamos pelos vivos, rezamos pelos mortos, pedimos ao Senhor que nos dê a paz. Depois vem, então, o Pai Nosso. E lá no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Os que vamos comungar não somos pessoas que olham para um lado e para o outro, mas trazem um coração contrito, não é? Então, a celebração da Eucaristia, e vou terminando, não é coisa banal, não é? É alguma coisa muito importante. Realço hoje sempre isto. Quando eu celebro a Eucaristia, eu e vocês, isto é meu corpo, de Almir, meu corpo, que é dado pelos outros. Eu não posso receber o corpo de Cristo que me é dado se eu também não dou a minha vida para os outros. Eu diria quase que é pecado. Não, deletem, né? Mas eu não entendo a Eucaristia como uma coisa pessoal. É minha vida que eu dou pelos outros. Eu gasto meu tempo, eu gasto minha voz, eu gasto tudo que Deus me deu, porque meu corpo é feito para ser dado ao bem do mundo. Será que vocês vêm à missa com essa intenção? Ou com medo de cometer um pecado mortal? Eu tenho medo dessa religião, tenho muito medo. Essa religião não leva a nossa igreja à plenitude, né? Isto é meu corpo que é dado por vós. Importante preparar a comunhão, né? Sem escrúpulos exagerados, ter um desejo da comunhão. Aquele momento do Cordeiro de Deus que tira os pecados, chega de olhar para o lado. Agora é outra coisa. Agora eu vou tornar-me uma sala de espera para o Senhor que vem morar em mim. Eu preciso cultivar antes da comunhão. Não dá mais, na minha idade, de aceitar pessoas que vêm olhando para um lado, para o outro, comungam, e daqui a pouco já saíram. Isso me fere, porque ali é um momento do reconhecimento de um dom de Deus. E as pessoas que assim o fazem são pessoas que crescem espiritualmente e que vão chegar a um grau de santidade, não é? Um pão que nutre, não é? Eu tenho certeza que esse pão tem que nutrir a minha vontade de ser bom, de perdoar, de entrar numa intimidade com Deus. Eu não vou logo pedir pelo José, pela Maria, pelo Joaquim, pelo dedo torto da minha avó. Não, calma. Não faço da Eucaristia um peditório banal, não é? Ali é muito mais essa entrega total ao pão da vida. Eu penso que o essencial
foi dito, não é? Meu corpo e meu sangue dados para a vida, doados. Santo Antônio certamente viveu na carência dos meios que tinha, quando viajava a Eucaristia, e nós queremos estar com ele nessa semana. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o Cristo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,